tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje estamos aqui mais uma vez falando um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre algo que veio ao meu coração. Hoje eu quero falar com você que tem vontade de vencer na vida, que fica muito preso ao que as pessoas pensam ou dizem ao seu respeito. Você quer vencer? Saiba que para você vencer, em primeiro lugar, você precisa confiar em Deus, saber a sua real identidade nele. Para o que é que eu vim para essa terra? Qual que é o propósito que Deus tem para mim? Enquanto você ouvir o que as pessoas falam ou acham a seu respeito, você não vai crescer. Você não vai conseguir dar um passo na sua vida. Primeiro, porque se a pessoa fala mal de ti, não acredita em você. Muitas vezes vem com palavras que te desencorajam. Por que consegue atingir esse objetivo em ti? Você já parou para pensar nisso? Simplesmente porque você não acredita em ti. Simplesmente porque você não sabe qual é a sua real identidade em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, se você quer vencer, você precisa buscar em Deus quem você é. Qual que é o meu chamado? Para que Deus me colocou nesse mundo? Cada um de nós tem um propósito. Nós vemos ali Deus falando na palavra que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ou seja, você não vem por um acaso, independente de como você foi concebido, né? Há situações tão tristes que as pessoas são concebidas, não é verdade? Por alguma violência, alguma situação grave, mas mesmo assim, essa pessoa que foi gerada, ela tem um propósito com Deus aqui na Terra. E você precisa entender isso. Para que é que eu vim nessa Terra? Qual que é o meu propósito? Eu, por muito tempo, não sabia, né, do meu propósito. Eu lembro que quando eu comecei a entender um pouquinho, eu sempre fui uma pessoa muito de conversar bastante, dá para perceber, né? Onde eu chego, eu faço amizade. E por um tempo, quando eu comecei a entender um pouquinho, eu via que as pessoas, elas me desprezavam, me humilhavam. Algumas, às vezes eu lembro que, tanto na escola, na faculdade, no trabalho, dentro da igreja, onde fosse que eu estivesse, às vezes as pessoas estavam dando sua opinião, quando eu ia falar, as pessoas desprezavam o que eu estava falando. Sabe, não sei se já passou por isso, as pessoas, olha, eu acho assim, acho assado e tal. Aí eu, então, eu acho que não sei o que, as pessoas, então, fulano, aí não sei o que lá, sabe, você me deixava falando sozinha. E eu ficava tão triste com aquilo, aquilo me aborrecia. E por um tempo, eu lembro também quantas vezes, gente, isso aconteceu várias vezes, tá? Até mesmo dentro da igreja. Eu falo muito da igreja porque foi o local que eu vivi, tá? A minha vida, eu fui criada dentro da igreja, né? Então, eu lembro muitas vezes quando eu chegava, tinha um grupo de pessoas, irmãos reunidos, eu chegava e falava, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. As pessoas continuavam conversando e nem fingia que nem estavam me vendo. E quantas vezes eu falava, meu Deus, não é possível que as pessoas não me veem. Parece que eu sou invisível. Eu não entendi aquilo e aquilo abatia meu coração. Aquilo me deixava tão triste. E teve um período que começou uma situação assim, as pessoas me chamavam a atenção na frente de todo mundo, me envergonhavam, sabe, sem motivo. Às vezes alguém falava alguma coisa, quando eu ia falar, todo mundo ria da minha cara. E eu ficava pensando, aquilo que eu estou falando não é tão assim engraçado. E aquilo, sabe o que aconteceu? Foi me oprimindo, foi me intimidando. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que a líder lá, ela colocava os melhores trabalhos para as pessoas e para mim o pior. Então eu ficava um bom tempo, eu trabalhava fazendo a qualidade de roupa, sabe? De crianças. Então eu tinha que ver o que tinha de errado, né? Arrumar aqueles lotes que era reprovado, a gente reprovava, mandava de novo para a oficina. E eu fazia esse trabalho. E para mim sempre vinha o pior. Todo mundo terminava o seu trabalho, eu ficava com aquele lote difícil para fazer. Então quando vinha os lotes, ela já olhava o lote pior que tinha e me dava. E eu comecei a perceber que aí eu não conseguia bater a meta. As outras pessoas batiam a meta e eu não. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu sei fazer bem, sabe? Sempre fiz tudo com muito maestria. Sou aquela pessoa que chega no horário. Sou aquela pessoa que faz tudo para que não me chame a atenção, né? Eu sei do meu trabalho e eu vou fazer. E ali eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada. Ela estava planejando para que ela queria me mandar embora. Por quê? Porque ela não gostava de mim. Qual motivo? Nenhum motivo. Então, qual seria o motivo aí? Depois eu fui entender, né? Tinha um motivo ali pessoal, mas ali um trabalhar espiritual. É difícil vocês entenderem isso, eu não sei assim, se vocês vão entender de pronto, mas é isso. Isso é uma das coisas que eu estou falando, tá? Já aconteceu várias situações. Eu lembro que as pessoas terminavam o seu trabalho e iam buscar o seu lote.
Só que comigo era diferente. Um dia eu terminei o meu trabalho, consegui dar conta, comecei a pegar o macete da coisa, comecei a correr e comecei a dar conta. E ela começou a ficar, né? Poxa, eu tô começando a dar conta do trabalho, era nova na empresa. E aí eu lembro que terminou meu trabalho, todo mundo que terminava o seu lote ia lá e buscava. Quando terminou meu trabalho, eu fui buscar o meu lote. E perante a empresa, um monte de gente. Ela falou assim, Rose, aí eu olhei e falei, oi, o que você tá fazendo aí? Eu falei, eu vim buscar o lote. Não é para você pegar o lote, eu que sei o que eu vou te dar. Quem mandou você pegar isso daí? Pode voltar para cá. Todo mundo ficou me olhando, eu não sabia o que fazer. E já vi há algum tempo que toda vez que eu ia perguntar alguma coisa para ela, eu falava baixinho. Aquilo foi me minguando. Já vi de várias situações que eu tô vindo, né? E eu lembro que eu falava assim com ela, fulano, o que você quer? Não é para você fazer isso, sabe? E eu ficava assim, aí todo mundo virava e me olhava. E eu era tímida, né? Eu fui ficando tímida. E aquilo foi me abatendo, me diminuindo ao ponto. Bom, voltando a esse caso, o que aconteceu? Como eu já estava vindo de muito tempo ela fazendo isso comigo, isso daí é um assédio moral que na época não era reconhecido como tal, né? Na época eu não tinha respaldo, não tinha ninguém para me ajudar, eu era nova lá na empresa e eu fiquei com medo de falar com alguém, sabe? Hoje seria diferente, mas naquela época eu não sabia como poderia reverter essa situação. E ela começou assim, nessa perseguição, sempre me humilhando, gritava comigo na frente das pessoas. E nesse dia eu já estava abalada para a situação e eu voltei para o meu lugar, cabeça baixa, todo mundo me olhando. Eu queria fazer um buraco e enfiar minha cara, sabe? E eu fiquei ali, comecei a pensar, eu não aguentei, comecei a chorar. Mas chorei. Sabe aquele choro que você não quer chorar perante as pessoas, mas não consegue segurar? As lágrimas saíam, tanto que uma pessoa que estava do meu lado, ela se comoveu, ela falou, Rose, não fica assim não. Aí que eu chorei mais. Eu passei aquela manhã chorando, todo mundo me olhando. Só de falar me lembra, me traz aquela situação. E o que aconteceu a partir dali? A partir dali, eu me fechei, eu me tornei uma pessoa tímida. Olha, eu estou falando de uma coisa. Dentro da igreja, a mesma situação. Um dia estou lá na frente do trabalho, eu era regente das irmãs, né? Sempre gostei de louvar ao Senhor. Então, regia das irmãs, sempre uma perseguição. Alguém falava alguma coisa, alguém fazia alguma coisa, alguém ia falar mal de mim pro pastor. Uma situação. E um período eu estou ali num culto de festividade. Tá todo mundo lá na igreja. Meu filho era pequenininho, acho que ele tinha uns 4 aninhos. Meu filho hoje tem 24 anos. Eu estava com ele no braço, tinha minha menininha maior. E tô lá, né? Então eu fui para a porta da igreja, a igreja era bem pequenininha, uma igreja simples, e veio uma irmã lá, né, convidava, fazer os convites de pessoas de fora, e veio essa irmã que disse que a história dela, ela era mendiga e estava na rua, contou uma história linda lá, né? E era usada para revelar o culto. E eu tô lá na porta da igreja e as pessoas já falavam mal de mim, já tinha uma perseguição espiritual comigo. Às vezes eu olhava, às vezes eu pensava, meu Deus, será que eu sou tudo isso? Porque eu falo, eu não sou assim, sabe? Eu não conseguia muito entender aquela situação. Isso daí é mais de 20 anos atrás, tá? E aí eu lembro que eu tô lá na porta, essa irmã começa a revelar e ela fala, você que está aí na porta. Daí eu olhei para ela e ela começou a falar. Você, todo mundo que tá vendo aqui, ó, vocês pensam que essa daí é uma mulher de Deus? Você não sabe o que ela faz lá fora. E não sei o que, começou a falar tantas coisas que eu nem, sabe, na hora, a igreja toda olhou pra minha cara, aqueles irmãos que já falavam mal de mim, ficaram assim, ó, não falei, né? Sabe aquela cara assim? Eu não sabia onde enfiar minha cara. Porque Deus vai cobrar de você, Deus vai pesar a mão sobre você, porque você tá de brincadeira, você é isso e aquilo, mas falou tanta coisa que na hora eu perdi o meu chão. E o que eu fiz? Só chorava. E eu lembro que dias antes, minha tia veio em mim, minha tia era serva do Senhor, né? Ela morava do meu lado, ela falou, Rosa, eu tive um sonho, que você chorava tanto. Eu falei, né? Mas não dei muita importância não. Bom, eu sei que aquele dia, naquele culto, eu não sabia onde enfiar minha cara, ela acabou comigo, arrasou comigo ali naquele lugar. Todo mundo ficou me olhando e para ajudar. Tinha uma irmã da igreja que Deus usava muito ela em profecia e eu tinha ela como uma mulher de Deus, assim, sabe? Ela falou, era Deus falando, né? Naquela época eu não tinha esse discernimento de saber quando é Deus que fala e quando não é, tá? É com o tempo que nós vamos aprendendo isso, através do discernimento de espírito que todo cristão tem que ter. Todo cristão tem que ter. Se você não tem, busque isso. Então, eu estava ali e terminado essa profecia terrível, diabólica, que veio para me destruir, para acabar comigo, a irmã levanta e vai até ela e diz, olha mulher, eu sou contigo, não, como que é?
Toda vez que eu mandar, fale, porque sou eu falando na sua boca. E a igreja começou a glorificar. Ou seja, fechou com chave de ouro. Se eu tinha dúvida se era Deus falando, naquela hora eu tive certeza que era Deus. Por quê? Porque simplesmente, meu celular tocando aqui, simplesmente uma serva do Senhor, aquela que eu confiava, acreditava que era Deus sempre usando ela, se levantou. Então ela deu um checkmate ali. Se eu tinha alguma dúvida, se a igreja tinha alguma dúvida, aquilo ali era certeza que era Deus falando. E o que eu fiz naquela hora? Aí eu me revoltei contra Deus, porque até então eu tinha dúvida. Não pode ser Deus não faz isso. Então você entenda uma coisa, toda vez que Deus dá alguém profecia, Ele nunca vai falar com você para te humilhar, para te envergonhar. Quando faz isso é Satanás, não tenha dúvida. Envergonhou, humilhou, é Satanás. Como que eu posso dizer isso para você? Com base bíblica. Nós temos aqui Davi. Davi fez um pecado terrível, tá? Davi adulterou. Você vai ler ali que ele pegou a mulher de Urias, Betseba, né? Se deitou com ela, tanto que ela engravidou. Ele colocou esse homem na frente da batalha para que ele fosse morto. Todo mundo entendeu, todo mundo pensou que foi apenas uma fatalidade. Aquele homem foi na frente da guerra e ele morreu. Então ele pôde fazer o quê? Perante todo mundo estava tudo lindo, tudo perfeito. Ele foi lá e pegou a mulher de Urias, porque naquela situação a mulher de Urias estava simplesmente viúva. Então ele poderia fazer isso. Então foi tudo legalizado, aparentemente tudo correto. Observa só. Mas Deus que vê todas as coisas, não é verdade? De Deus nós não conseguimos esconder nada, nós podemos enganar um, enganar o outro, enganar o pastor, enganar a mãe, o pai, a irmã, o marido, a esposa. Podemos enganar seres humanos, mas a Deus nós não enganamos. Então Deus vendo aquela situação, sabe o que ele faz? Ele manda um profeta ir lá falar com Davi. E aí que o profeta chegando em Davi e conta uma história. Certa vez tinha um fulano que tinha vários animais, né? Muitos gado, muitos animais. E tinha uma outra pessoa que só tinha um. E sabe o que ele fez? Ele foi lá e pegou aquele único animalzinho que aquele ser tinha para ele. E aí quando ele conta isso, Davi ficou indignado. Davi, não, que absurdo fazer uma coisa dessa. Teria que matar essa pessoa, né? Porque, poxa, ele tinha tantas. E pegar o único daquela pessoa, né? E ele falou assim, essa pessoa é você. Então eu tô falando com as minhas palavras para você entender. Depois vocês vão e ler a palavra, tá? E aí, quando ele caiu em si, o que Deus estava falando com ele. Você tinha várias mulheres. Ele tinha várias mulheres, tinha a mulher dele, tinha concubinas. Ele não tinha necessidade de pegar a única mulher de Urias. Urias só tinha aquela mulher. Então já começa por aí, uma pessoa que egoísta, né? Ele tinha várias. Por que ele foi pegar justamente a mulher do seu irmão, que já era um erro, um pecado, né? Um adultério, mas aí ele caiu em si. Então o que eu quero trazer com essa palavra? Observa que Davi reconhece o seu erro, pede perdão a Deus, ele vai viver uma consequência disso, né? A mulher dele, Betseba, tem um filho. Aí você tem que ler a palavra aqui, gente, é muito linda, tá? Você lê a palavra, você aprende muito. E ali, ele continuou ali, a criança ficou doente, ele ora por aquela criança, jejua e aquela criança morre, né? Deus cobrou, trouxe uma consequência aí para ele. Mas o que eu quero atentar aqui nessa mensagem? Observa que o profeta foi ter com ele. Observa que Deus resolveu aquela situação, ele pediu perdão, ele passou pelas consequências e ele continua o seu chamado, né? Ele era um rei, Deus tinha colocado ele no trono. E você vai ver várias histórias contínuas de Davi, que se tornou um grande rei. Mas aquele ato poderia ter colocado um fim na sua história. Se o profeta não tem sabedoria, ele reuniria todo o povo e contaria o que aconteceu, porque o povo não estava sabendo o que aconteceu. Para o povo, foi uma fatalidade. Urias foi na frente da guerra, lá da batalha, morreu. Betseba ficou viúva e Davi pegou ela para ser sua esposa. Tá tudo lindo, mas Deus sabia o que tinha acontecido. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus não envergonhou Davi. Deus não acabou com a história de Davi. E é assim que o Senhor trabalha. O nosso Deus sempre vem para nos restaurar. O nosso Deus perdoa nossos pecados. Se tiver algumas consequências, teremos que viver as consequências, porque o que plantamos nós vamos colher. Mas Ele sempre vai te dar uma palavra de transformação, de restauração e nunca de destruição. Quem veio para matar, roubar e destruir é Satanás. Ok?
Então vamos lá. Aí voltando para essa situação, acabou com a minha carreira ali ministerial, porque no outro dia, né, passado alguns dias, mas bom, voltando para casa eu voltei chorando. Eu saí da igreja, eu fiquei chorando na porta da igreja, eu vim para casa chorando, eu chorei até as 3 da manhã, acordei com os olhos desse tamanho e brava com Deus. Falando, Deus, por que você fez isso comigo? E tentando entender que pecado que ela estava falando que eu tenho, Senhor, o que é que eu faço? Eu não estou entendendo, por que você fez isso comigo? Eu não sabia, eu fiquei muito brava com Deus. Porque, Deus, que vergonha, Senhor. As pessoas vão achar que eu estou fazendo alguma coisa. E eu não tava fazendo nada, gente. Gente, só Deus. Bom, às 3 horas da manhã, eu chorando ali na presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus fala comigo. Quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Então, naquele momento, eu entendi. Eu falei, opa, calma aí. Então, não foi o Senhor que falou comigo? E a partir dali, eu entendi que foi o inimigo que usou aquela mulher. Bom, ponto. Observa só, a partir disso eu volto na igreja e vou reger, não sei se era no sábado ou no domingo, a igreja, as irmãs, tudo olhando pra minha cara, com aquela cara de julgamento, né? Tipo você, né? Com essa cara de santa, né? Lá fora só Deus sabe o que você faz. Eu não consegui manter aquela situação. Eu cheguei no pastor e entreguei o cargo. Eu fiquei sentada lá no fundo da igreja. A partir dali as pessoas me tratavam com desprezo, me tratava como se eu fosse uma pecadora, como se eu estivesse em pecado. E foi um processo muito difícil. Já tinha toda a questão dentro da minha casa, né, de escassez, miséria, Satanás trabalhando, destruiu o meu casamento, né, foi logo a seguir, todas essas coisas foram acontecendo. Estava passando um momento terrível, parecia que Deus tinha me abandonado. E depois disso eu fui buscar ajuda, né, comecei em outra igreja, comecei a buscar o Senhor, comecei a me levantar aos pouquinhos, cheguei muito machucada. Só Deus sabe. Bom, resumindo, certo dia, né, minha cunhada continuou lá na igreja, minha família toda, né, ficou ali. E um dia, minha cunhada me chama, ela morava perto da minha casa, falou, oi, deixa eu falar com você. Eu falei, oi, fala. Ela, você lembra aquela irmã que veio na igreja e ela saía em todas as igrejas, tá? Falando que, contando uma história, que ela era mendiga, que Deus tirou ela lá da rua e contar uma história mirabolante, algo assim, a igreja pegava fogo, aí depois fazia suas revelações. E a igreja, todo mundo abria a porta para ela, porque um povo sem discernimento de espírito aceita esse tipo de coisa, precisam ter cuidado. Então ela me disse, sabe aquela irmã lá? Sim, sei, eu lembro, claro, né? Poderia esquecer. Ela falou, então, ela foi excluída da igreja, ela está proibida de pregar nas igrejas, porque descobriram que a história dela era mentira e ela vivia de igreja em igreja fazendo profecias que ia destruindo pessoas. Aí eu olhei e falei, meu Deus, né? Eu fui uma das vítimas. Só que só foi para eu entender que realmente, né, não era Deus falando comigo e eu continuei a minha jornada. Então é isso. Por que é essa mensagem? Para que você entenda que você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Naquela situação eu não sabia da minha identidade, eu não sabia do meu chamado. Eu me sentia assim a pior da espécie. Tanto que todas essas situações que eu deixei para vocês aí me transformou numa pessoa tímida. A partir daquele momento, né, com tudo isso que aconteceu, tanto na igreja, tanto no meu trabalho, onde eu passava, eu me fechei, eu não conseguia mais expor o que eu pensava. Chegou um momento que eu lembro que, meu Deus, fui fazer a minha faculdade, como eu sofri. Eu tinha que fazer os trabalhos, quando era para ir lá na frente, eu tremia, minha mente não ia para frente, eu não conseguia falar, sabe? Eu gaguejava, me travou de certa forma que eu não conseguia mais me impor, falar perante as pessoas. Toda vez que eu ia falar com alguém, eu falava bem baixinho, com medo. Quando eu comecei a trabalhar em outros lugares, eu ia falar com a pessoa, eu falava, fulano, posso fazer? Quando a pessoa falou, o quê? Daí eu já ficava assim, sabe? Me trazia um medo, me revertia lá naquela situação onde eu fui humilhada. E a pessoa, não, pode. Aí eu me acalmava, então eu não conseguia mais me expressar, não conseguia mais falar o que eu sentia. Me tornei uma pessoa assim, fechada. Observa só que tinha um objetivo nisso. Satanás, ele trabalha, ele sabe o que ele faz. Então, tem o chamado de Deus na minha vida, onde eu levo a ministro a palavra. Já desde quando eu comecei a falar de Deus, dando conselhos, né, ajudando pessoas, eu tinha 10 anos, né? Bom, depois a gente fala mais sobre isso. Então, é um chamado que Deus tinha na minha vida. A partir daquele momento, eu sempre fui usada, né, para dar conselhos, para encaminhar pessoas, para falar uma palavra. E a partir daquele momento eu me fechei, eu não conseguia mais fazer
aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, tinha o objetivo, me calar, entende? E depois, vou falar mais sobre isso, eu tive que aprender a buscar em Deus e me levantar novamente. Até chegar onde, nessa situação que eu me encontro hoje, que hoje se eu me colocar em qualquer lugar eu falo a palavra, se eu tiver que me impor, se eu tiver que falar o que eu penso, eu falo. Se tem alguém que se levanta querendo trazer essa situação, eu me posiciono. Eu aprendi, mas não foi fácil. Então nós vamos ver aqui Mateus 16, a partir do versículo 13, achei interessante aqui. Jesus está querendo saber o que as pessoas pensavam sobre ele. Jesus sabia quem ele era. Porque Jesus sabia da sua real identidade, ele não deixou que nada e nem ninguém o tirasse do caminho. Nada nem ninguém impediu dele cumprir o seu chamado, a sua missão aqui na terra. Por quê? Porque ele sabia da real identidade dele. Ele sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia que ele estava aqui na terra para uma grande missão. Mas houve situações de pessoas querendo tirar ele desse caminho. As pessoas dizendo quem é esse. Quando ele começou a fazer ali, começou a querer fazer a obra. Quem é esse? Esse aí não é o filho de Maria? Alguns diziam, depois que ele já estava fazendo a obra, fazendo os seus milagres, esse daí é usado por Beelzebul. Esse não é o filho de Deus. Mas isso não abalou Jesus, porque ele sabia quem ele era. Vamos ler aqui, Confissão de Pedro, versículo 13, Mateus 16, versículo 13, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesaria, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Ou seja, quando Pedro diz para ele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse: Bem-aventurado, né? É isso mesmo que eu sou. Essa é a minha identidade. Então, uns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou algum dos profetas. Há quem diz que eu sou usada por Beelzebul. Há quem diz que eu sou um mentiroso, que eu sou um falso profeta. Mas eu sei qual é a minha real identidade. E você, Pedro, é bendito, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, foi o meu Pai. Entende como é importante você saber a sua real identidade? Se Jesus não sabe a sua real identidade, ele não tinha cumprido a sua missão. Então, hoje a mensagem para você é essa. O que dizem que você é? O que dizem ao seu respeito? A pergunta agora é para ti. E você? O que acha que você é perante Deus? Você sabe a sua real identidade perante Ele? Você já sabe qual que é o seu propósito aqui na Terra? Para que você veio? Qual que é o seu chamado? Então observa isso, se posicione e esteja no centro da vontade de Deus. E não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, nem com os outros acham, com os outros pensam. Se posicione, porque você verá o que Deus fará na sua vida. Você viverá o melhor de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade do Pai, tudo flui. Tudo prospera. Porque estamos agradando ao Pai. Como diz a palavra, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Você quer ser próspero, você quer crescer, você quer vencer, confie em Deus, acredita naquilo que Ele colocou no seu coração. Não olhe para o que os outros acham, para o que os outros pensam, mas creia que você foi chamado para esse propósito e Deus vai prosperar o seu caminho. Amém? É isso, que essa mensagem chegue ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus produza bons frutos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.